Bem-vindos, doutores. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre os maiores erros jurídicos na publicidade médica. Como evitá-los. Aguardo vocês depois da vinheta. Meu nome é Thiago Mundi. Antes do que realmente importa, vamos abordar alguns temas. Eu sei que é um pouco chato para quem não gosta, mas vai ser rapidinho e que nem arrancar band-aid. O que é publicidade? Publicidade é qualquer forma de divulgação e difusão de informações com o objetivo de influenciar positivamente o público. Sabe aquele seu Instagram com doutor fulano de tal? Então, qualquer post que você colocar ali é uma publicidade. Ah, mas eu vou publicar sobre um jantar. Você tem que entender que quando você faz isso, doutor fulano de tal, o seu nome passou a ser uma marca. O que é marca? Marca é qualquer elemento que identifica um produto ou um serviço. Quando você publica que você está em um congresso, você está querendo atribuir à sua marca a ideia de que alguém que estuda, alguém que se atualiza sempre. Publicou uma viagem, uma pessoa de sucesso, porque tem muitos pacientes, então é muito importante entender isso. Então o melhor é que você tenha, se você não quer ter que preocupar com esse tipo de coisa, que você tenha um Instagram profissional, o doutor fulano de tal, e um Instagram pessoal. O Instagram profissional você deixa aberto e o profissional deixa fechado. Você tem que entender que a publicidade é uma opção. É uma opção do médico, do profissional. Se você quer oferir os benefícios, você está atento aos malefícios, que se é obrigado a atender às regras sobre a publicidade. E quais são as normas aplicadas à publicidade? Tem o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética Médica e a Resolução 1974 de 2011, que trata especificamente só sobre publicidade pelo Conselho Federal de Medicina. Havendo divergência entre o Código de Defesa do Consumidor e as resoluções do Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, e a Resolução 1964, prevalece o Código do Consumidor. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima em que eu abordo sobre o Código do Consumidor na relação médico-paciente, para quem não assistiu, tá bom? Então é muito importante isso, ter ideia disso. O médico se esquece isso, esquece que o paciente se tornou um poderoso consumidor, que tem ao seu lado o Código de Defesa do Consumidor. Isso quer dizer o quê? A publicidade passou a ser uma cláusula extra no contrato, não escrita. Aquilo que é veiculado por publicidade passa a integrar o contrato entre o paciente e o médico. Ele quer dizer que ele é obrigado a cumprir tudo que foi feito na publicidade. No Código de Defesa do Consumidor, a publicidade está prevista nos artigos 36 e 38. Para não amolar vocês mais ainda, eu vou resumir. A publicidade deve ser fácil de compreensão, que ela é uma publicidade e não pode ser enganosa nem abusiva. Enganosa é toda aquela publicidade que contém informação falsa ou omita uma informação essencial capaz de induzir o consumidor paciente a erro. Induzir a erro, o que é isso? É que o paciente tem uma falsa percepção da realidade. Ele acha que é uma coisa e a coisa é diferente. O que seria abusiva? Abusiva é toda aquela publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa para sua saúde e para sua segurança. Lembra que eu falei no vídeo sobre Código do Consumidor, sobre o ônus da prova? Então, aqui é mais uma consequência. O ônus da prova, de provar a correção e a veracidade da publicidade, é do médico. A violação das normas de publicidade são muito importantes para o Código do Consumidor. Pode caracterizar crime. Crimes que têm a pena de 3 meses a 2 anos de detenção e multa. Isso é muito importante. Ah, mas eu contratei uma agência de publicidade, não tenho nada a ver com isso. Não. O código fala que você não precisa saber efetivamente do problema da publicidade. Basta, lá ele usa o termo deveria saber. É draconiano a coisa. É muito séria. Então, assim, você deveria saber. Você não sabe, não foi procurar, mas você deveria saber e não soube. Está incidindo em crime. Então não tem como fugir disso. É importante. Tem que saber. Isso é muito importante. Sem mais enrolação, o que o Código de Ética diz? Vamos para a tela. Para quem nunca leu, eu sugiro que dê um pausa e leia atentamente os artigos que estão na tela sobre a publicidade médica. Eu vou tratar dos principais para o vídeo não ficar muito longo. Mas é importante que uma vez na vida todo mundo leia. O Código de Ética Médica, Resolução CFM 2217 de 2018, no capítulo 8, trata a publicidade médica. O artigo 111
diz: é vedado ao médico permitir sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa. Isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Rádio, televisão, internet, que deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação. Aqui é a viga mestra da publicidade médica. Qualquer dúvida que tiver sobre a publicidade está correta ou não está correta, sempre penda para o caráter educativo, tá bom? Isso é muito importante. Qualquer coisa que tenha que ser feita com caráter educativo. É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, a autopromoção e conteúdo inverídico. Conteúdo inverídico é auto-evidente, não preciso explicar o que é. Sensacionalista e autopromoção. As definições estão no artigo 9º, parágrafos 1º e 2º da Resolução 1974 de 2011, que trata sobre publicidade médica. Entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigo com forma ou intenção de superioridade em relação aos demais médicos, pleitear exclusão de métodos e diagnósticos e terapêuticos. A publicidade não deve ter expressões tais como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado, resultado garantido e outras coisas no mesmo sentido. Além disso, o médico não deve permitir que o seu nome seja incluído em concursos também. O melhor médico do ano, o destaque, outras denominações parecidas que visam a promoção e a propaganda individual. Sensacionalismo é o quê? A divulgação publicitária de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada. Utilização da mídia pelo médico para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. A apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico. Aqui é muito importante dizer, aquelas fotos com o paciente na maca, não é possível. Não tem, acaba incidindo um sensacionalismo. Ah, mas o paciente não está identificado. Ok, não é um ilícito civil, você não vai sofrer dano moral por causa do paciente, mas você pode sofrer um processo de ética médica porque sua conduta está caracterizando um sensacionalismo. Também é sensacionalismo a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo da sociedade. Por fim, e aqui é muito importante, também chama a atenção, também é sensacionalismo a apresentar de forma abusiva, enganosa ou assustadora representações visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões, ok? Aquelas em fotos de lesões graves que muita gente coloca para poder chamar a atenção dos pacientes, do público, não pode. É sensacionalismo. É muito importante isso. Eu vejo isso muito acontecendo. E é realmente preocupante. Passando agora para a resolução do Conselho Federal de Medicina 1974 de 2011. No artigo 2º, traz que os anúncios médicos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, especialidade de atuação, registrado no Conselho Regional de Medicina, local que ele atua, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, número do RQE, e aqui é importante dizer, somente é permitido indicar até 2 especialidades registradas. Ainda que você tenha 3, não é possível. É uma limitação da resolução. Você pode anunciar curso de especialização, mestrado, doutorado, participação em congresso? Então, é importante que sempre esteja relacionado, essas publicações desses cursos tem que estar relacionada com a especialidade registrada no CRM. Ou seja, não pode, sendo neurologista, anunciar que fez um mestrado na área cardiológica. Da mesma forma, não é possível anunciar que é especialista em determinada área que não é considerada especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Além dessas informações, é possível o médico divulgar convênios com os quais é credenciado? Claro, não existe norma nenhuma proibindo isso do CFM, então é possível, é muito tranquilo. Também, outra informação que é possível que o médico divulgue na internet, na sua página pessoal ou publicidade, endereço e telefone de consultório ou da sua clínica. Sim, não tem problema. Com a publicação da resolução 1974, surgiu uma celeuma a respeito da possibilidade ou não da publicação de endereço e telefone na internet. Porque havia uma parte de critérios para a relação do médico com a imprensa, estava escrito assim: é vedado ao médico, na relação com a imprensa, na participação e em eventos e nos usos das redes sociais, divulgar em endereço
e telefone de consultório, clínica ou serviço. Mas é importante ler toda a norma dentro do seu contexto. E o contexto dela era critérios para a relação do médico com a imprensa. Então, claro que sempre pôde. Só que todo mundo defendia, fazia a interpretação literal dessa norma e entendia que não. Para superar essa celeuma que surgiu, o Conselho Regional de Medicina publicou uma nova resolução, a 2133 de 2015, alterando essa disposição no anexo, com os seguintes termos agora: é vedado ao médico, na relação com a imprensa, na participação em eventos e em matéria jornalística nas redes sociais, publicar o endereço e o telefone do consultório. Esse foi o entendimento que desde o início o Conselho Federal de Medicina teve. Aqui estão modelos do próprio Conselho Federal de Medicina no seu anexo 3 da resolução que nós estamos examinando, 1974, ok? Como ele diz, é dessa forma que tem que ser feito. Com essa linha, esse retângulozinho, com o nome, a especialidade, o CRM e o RQE. Eu já vi de várias formas, fazendo um redondinho, fazendo toda uma arte gráfica em cima desses dados. Não cabe, não é possível, porque o Conselho Federal de Medicina é bem claro, ele fala, tem que ter um filete no retângulo, ele é bem expresso. Não é para ficar bonito para uma publicidade, é para ficar claro para quem está olhando para o paciente. Quem tiver publicidade que não siga esse padrão, é bom alterar, para não ter problema. Chegamos agora à parte mais importante da resolução 1974 de 2011 sobre publicidade médica. Ela diz, é vedado ao médico anunciar quando não especialista que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas por induzir a confusão com a divulgação de especialidade. Ou seja, o médico não pode anunciar que fez pós-graduação lato sensu em endocrinologia, nutrologia e dizer que atua nessa área. Não pode também utilizar o termo atuação, algo similar. Isso é muito importante. Uma pergunta que já me surgiu. Se você tem uma pós-graduação em geriatria, você pode colocar, mas não possui o título, a especialidade geriatra. Você pode colocar geriatria no carimbo? Não é possível, porque isso induz a erro no paciente. Lembra que nós estávamos falando de publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor? É isso aqui, tá? Então não é possível. Só pode utilizar esses termos para quem fez a especialidade. Tá? Segundo, é vedado ao médico anunciar a aparelhagem de forma a atribuir capacidade privilegiada. É possível informar a população sobre a disponibilização de nova aparelhagem ou de novos procedimentos, conquanto reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Poderá ser feito desde que de forma e com bom senso. Ao invés de fazer um post dizendo que o aparelho chegou, tecendo elogios, exagerando as qualidades do aparelho, o melhor é fazer um post explicativo para o que serve a utilização, apresentando com fins educativos sem exagerar. É importante, o dólar bônus, que é aquele do comerciante que exagera as qualidades do produto, só é permitido na atividade comercial. Na atividade médica, não. Vamos aqui para a linha C. É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais ou de produtos, qualquer que seja a sua natureza, dispositivo que alcança, inclusive entidades médicas, sindicais e associativas. Essa linha veda a realização daqueles posts mostrando ou elogiando determinada marca de produtos, farmacêutico ou equipamento. É sempre melhor utilizar o princípio ativo ou o gênero do produto. Por exemplo, quer fazer um dermatologista, sugerir que deva utilizar protetor solar, usa a palavra protetor solar, não determinada marca, ou exibir o frasco do produto. As alíneas D dizem, é vedado ao médico permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza, permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico. São alíneas autoevidentes, não tem muito o que dizer, só tem a minha sugestão aqui. Havendo o problema, de acordo com o artigo 7º, é necessário encaminhar um ofício ao órgão de imprensa e ao CRM relatando o problema. O ideal é que seja feito por meio de cartório extrajudicial, pois o mesmo goza de fé pública. Se mandar pelo correio, a pessoa pode alegar que não recebeu e continuou veiculando a informação pela imprensa. Agora vamos chegar onde surgem todos os problemas. É vedado ao médico expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método, resultado de tratamento, ainda
que com autorização expressa do mesmo, ressalvado o disposto no artigo 10 dessa resolução, que é para questões científicas, tá? Trabalho científico. Aqui é o olho do furacão do problema nas redes sociais. Salvo para trabalho científico, autorização, em hipótese alguma é permitida foto de paciente durante o tratamento ou o procedimento, enquanto ele é realizado, simulação ou antes de iniciar. Não importa se houve autorização do paciente. A autorização do paciente somente afasta o ilícito civil, que acarretaria a condenação em dano moral, mas ainda assim é uma infração disciplinar perante o Conselho Federal de Medicina. Se o paciente está tampado com alguma figura ou não é possível identificar, não há ilícito civil, mas pode caracterizar também sensacionalismo, a apresentação em público de métodos e técnicas que devam ficar reservados ao ambiente médico. Lembra que eu falei lá atrás? E aqui também, nessa linha, também está a proibição da utilização das fotos antes e depois, com os resultados pós-procedimentos dos pacientes, mesmo que haja autorização. Estou reforçando isso. Nada impede de fazer um post tratando da enfermidade em tese, com fins educativos, com fotos do resultado do tratamento, mas a foto deve ser focada na área. Além disso, há um risco de configurar com propaganda enganosa, porque muitos dos pacientes não vão conseguir entender que cada paciente tem um resultado, cada paciente tem uma resposta. Prosseguindo, eu vou apagar aqui porque eu já fiz uma bagunça danada na minha tela. É vedado ao médico anunciar a utilização de técnicas exclusivas, lembra? Da autopromoção. Além disso, na linha I, oferecer serviços por meio de consórcios similares. O material publicitário ou post não deve conter de forma alguma preço de procedimento, plano de parcelamento, modalidade de parcelamento, descontos, aquelas coisas que o pessoal da publicidade adora fazer. Prosseguindo no longo artigo 3º, é vedado ao médico prometer, garantir, ensinar bons tratamentos. Isso é publicidade enganosa. Além da infração disciplinar, o médico é responsável pelo que promete. Se ele promete um resultado, ele tem que alcançar aquele resultado. Se ele não alcançar o resultado que ele prometeu, ele tem um ilícito civil e ele pode ser condenado ao pagamento de indenização. Aqui eu trago um exemplo do que não fazer de uma publicidade. Eu achei ela no Instagram do cidadão ou cidadã e trouxe para vocês para mostrar o que não deve fazer. Isso aqui é tudo o que não deve fazer. Se você dar um pause e ler, caráter sensacionalista, autopromoção evidente. Além disso, não consta o nome dele e nem o CRM. Ele se diz pós-graduado em nutrologia, medicina esportiva e endocrinologia. Só que ele não é especialista. Então ele não poderia falar que foi pós-graduação nessas áreas porque induz a erro. É uma publicidade enganosa isso. O paciente que lê isso aí acha que ele é endocrinologista, mas ele não é. Ele não tem registro nessa especialidade. Eu procurei o RQE dele nessas especialidades e não há. Agora vamos para o frenesi da publicidade. Publicidade na rede social. A publicidade nas redes sociais tornou-se tão grande que o Conselho Federal de Medicina se deu o trabalho de especificar, alterar o artigo 13 da Resolução 1974 para tratar especificamente das mídias sociais, dos médicos. E aqui fala que está submetido ao CONDAME, que é a Comissão de Divulgação dos Assuntos Médicos, vou tratar um pouco mais à frente, e abrange tudo: Facebook, blogs, Twitter, Instagram, WhatsApp e similares, qualquer coisa. O parágrafo 2º diz: é vedada a publicação nas mídias sociais de a selfie, de imagens ou áudios que caracterizam sensacionalismo, autopromoção e concorrência desleal. Você pode publicar nas redes sociais uma selfie com o meu paciente, não configurando sensacionalismo, autopromoção e concorrência desleal? É possível, só que é necessário que haja um termo de autorização assinado pelo paciente para o uso da imagem dele, redigido de forma clara e explicando pelo médico para que o paciente possa entender exatamente como a imagem vai ser utilizada. Se não tiver esse termo e o paciente se sentir ofendido, se o paciente não gostar ou simplesmente não quiser que a imagem dele apareça, ele pode processar o médico. E o médico vai ter que pagar dano moral por isso. Então, o meu conselho: fotos com pacientes é melhor evitar ao máximo. Além disso, o parágrafo 3º é vedado ao médico e ao estabelecimento de assistência médica publicação de imagens antes e depois de procedimentos, conforme previsto na linha G, que a gente viu lá atrás, do artigo 3º da Resolução 1974
2011. A publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado ou sistemático, de imagens mostrando antes e depois ou de elogio a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais deve ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Tá bom? Também não é possível, porque você acaba tentando burlar essa proibição. Meu paciente elogiou a minha técnica, me agradeceu ou postou fotos de seu resultado em suas redes sociais. Posso repostar? A reprodução de posts de pacientes inclui-se na Federação de Autopromoção e Concorrência Desleal prevista no Código de Ética Médica. Imagens de antes e depois, elogio a técnicas e resultados de procedimentos, ainda que realizados primariamente por um paciente, quando repostados pelo profissional, caracterizam descumprimentos aos preceitos éticos da medicina. Igualmente, a postagem com elogios realizados por pacientes de forma reiterada, ainda que não repostada pelo médico, vai ser investigada. Então, aquela tia, a mãe, tá? Controla a mãe, a tia, o maridão aí, que feliz, não contente, ou a esposa quer promover. Não dá. Por isso é que quando você deixa ali aberto com um post que os pacientes ficam elogiando, é melhor retirar. Melhor nem deixar aberto para evitar problemas. Ou o paciente quiser elogiar, ele manda mensagem direta para o médico, inbox e está tudo resolvido. Para mostrar como o Conselho Federal de Medicina leva muito a sério essa questão de elogios na internet dos pacientes, eu trouxe um caso do Conselho Federal de Medicina de 2020. É recentíssimo. Doctoralia, é público, então pode trazer, em que era um site que permitia que as pessoas avaliassem os médicos, deixassem os comentários. Em suma, o Conselho Federal de Medicina entendeu que esse site estava violando o artigo 12 e o artigo 13, que a gente acabou de analisar, da resolução do Conselho Federal 1974. Então, para vocês verem como a questão de elogios na internet por pacientes e avaliações é sensível. Conselho, bloqueia a publicação de mensagens e o paciente quiser elogiar, faça inbox. Por fim, na parte de proibições gerais da resolução 1974, o Conselho Federal de Medicina dispõe que é vedado ao médico sugerir diagnóstico ou tratamentos de forma genérica sem realizar a consulta clínica ou individualizada do paciente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Tem virado febre, que muitos médicos têm feito, que aquelas caixinhas de perguntas e respostas no Instagram? Então, se você está respondendo perguntas triviais do seu dia a dia, o que você faz e tudo mais, não tem problema. Mas, se um paciente alguém pergunta sobre um problema e você dá o diagnóstico, um tratamento, um produto ou um fármaco, é consulta e incide nessa vedação. Então, muito cuidado. Não responder para o paciente. E muito menos, pelo amor de Deus, não publicar isso no Instagram, que eu já vi acontecendo, tá? Isso é muito problemático. Um print, vai para o CFM e você vai ter problemas, tá bom? Outra coisa que eu acho que eu nem precisava estar dizendo aqui, mas tem se utilizado o TikTok. Tem muito médico fazendo aquelas dancinhas, apontando aqui ou outra coisa, entendeu? Isso parece... Tá falando isso aqui, tem muita gente falando, não, é ridículo e tudo mais. Não, tem gente utilizando isso. Tanto que foi necessário um alerta ético, tá? Vamos lá para a tela para vocês verem. Olha só, o Conselho Regional de Medicina de Roraima foi necessário colocar um alerta ético que constitui falta ética, anúncios em redes sociais onde médico, utilizando a condição de médico, aparece em situações indecorosas, apresentando danças ou simulações. Por fim, eu vou tratar rapidamente da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CONDAME, que tem em cada um dos Conselhos Regionais de Medicina. Ela está prevista no artigo 4º da Resolução 1974. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, é válido, é importante, consulte o seu CONDAME do seu estado. É muito importante, não deixe de fazer isso. Eu até tenho uma sugestão, você vai fazer um contrato de publicidade de maior valor, mais caro, não custa, vale muito a pena colocar uma cláusula ali bonitinha que o pagamento, o final, todo o pagamento está submetido à aprovação da publicidade pelo CONDAME do seu Conselho Regional de Medicina, tá bom? Vai te evitar problema, tudo mais, vai só trazer tranquilidade e você vai poder fazer sua publicidade em paz depois de consultar. Alguém se vier reclamar, você tem lá o parecer favorável, aprovando,
ok? Claro, para qualquer publicidade menorzinha não vai fazer, por isso que é importante se informar, assistindo esse vídeo, estudando, lendo, para não cometer os erros. Mas na publicidade maior é muito válido consultar o CONDAME. Em 2018, o corregedor do Conselho Federal de Medicina fez a reunião dos CONDAMEs para avaliar como fosse a atuação. Ele verificou que a atuação dos CONDAMEs tem sido muito efetiva, mas principalmente eles têm atuado de forma educativa, ou seja, viu uma transgressão, ele chama o médico, conversa com o médico, porque a maioria dos problemas é fruto de desconhecimento, mas se houver reincidência, aí inicia-se uma sindicância que vai pode desaguar num processo administrativo. Claro, a maioria das sindicâncias que iniciam, elas terminam um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que a pessoa se compromete a realizar um problema. Mas aí você já não é mais réu primário, né? Então, próxima vez a coisa complica. Então é melhor nunca deixar chegar a esse ponto, nem ser chamado ao CONDAME para isso, porque com certeza quem for chamado ao CONDAME para resolver o seu problema vai ficar um pouco tenso, e aí essas amolações é desnecessária, né? A título de exemplo, vou trazer as informações do Conselho Regional de Medicina da Bahia, de 2019. Vamos para a tela. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Medicina da Bahia, 42% das infrações estão nos problemas da divulgação de especialidades sem registro no CREMEB, principalmente carimbos. 23% estão em sensacionalismo e autopromoções em mídias sociais. Olha as mídias sociais aparecendo aqui. Divulgação de especialidade médica não reconhecida pelo CFM, principalmente ligados à medicina estética. Exposição do paciente, que não estou dizendo, não é a coisa pouca, não tem acontecido pouco. Engana-se quem tem a ideia, ninguém está de olho, não vai dar nada, tá bom? É muito importante. Isso daqui normalmente o profissional liberal, nem todo diretor técnico, são grandes hospitais, tá? Divulgação de contato, endereço em entrevista, tá vendo? Acontece, tem que ter atenção a isso. E por último, uso do CRM sem identificação do Estado. Ufa, chegamos ao final do vídeo. O meu objetivo foi aqui apresentar a legislação do Conselho Federal de Medicina, a Código de Defesa do Consumidor, para que o médico tenha as informações, não cometa os principais erros de publicidade, tá bom? Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é meramente educativo e visa levar informação ao médico para que ele se previna de problemas. Surgindo algum problema, procure seu advogado para que ele examine o caso concreto mais logo. Não se esqueça, no direito também prevenir é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas para eu abordar. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar daquele assunto que quebrou paradigmas da medicina depois da crise sanitária de 2020 e 2021, a telemedicina, mais especificamente da consulta online.